Primeiramente, agradecer muitíssimo ao espaço aqui do Jornal Espeto. Para a gente é um prazer estar aqui em Mariana. É a primeira vez que a gente vem para essa cidade. A gente já conhece uma parte de Minas Gerais, mas Mariana é a primeira vez. A gente está muito feliz de estar aqui, feliz de estar reunido com esse grupo gnóstico do Instituto. Como vocês sabem, o Instituto ele é nacional e ele tem uma série de sedes, mais de 120 cidades do nosso país. E ele promove conferências públicas, gratuitas, com o intuito principal do autoconhecimento. Diferentes temas da sabedoria universal, sempre com o objetivo de que a gente se conheça cada vez mais, porque a gente acredita que quanto mais a pessoa toma consciência dos processos da sua vida, tanto os processos exteriores, porque a vida é cheia de eventos, quanto os processos interiores, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, o drama íntimo de cada pessoa, quanto mais a gente joga luz nesses aspectos, mais feliz a pessoa é, porque mais ela entende. Mais uma vez a gente agradece o espaço, a oportunidade de estar aqui conversando. Veja que a gente, se uma pessoa dorme em média 7 ou 8 horas por dia, que é mais ou menos 1/3 do seu dia. Se nós somarmos isso, nós vamos chegar à conclusão de que uma pessoa que vive aproximadamente 75 anos, ela passou 25 anos dormindo. Essa conta não tinha feito, é muito tempo. 1/3 da sua vida, ela passou 25 anos, ela esteve deitada numa cama, dormindo. Nesses momentos em que o corpo físico está inerte, ela teve uma série de atividades de tipo onírica. Sonhos, ela conversou com pessoas, ela foi em determinados lugares desconhecidos, lugares míticos, lugares que ela não conhece no mundo físico. Talvez ela se viu num castelo, ela se viu numa outra época, ela se viu num jardim, ela se viu dentro da sua própria casa, mas era diferente. Sabe quando a gente tem essa experiência? Eu estava na minha casa, mas ela era diferente. Então essas atividades, esses sonhos, elas são interpretações que o nosso cérebro faz de processos que nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente quer entender assim, qual o significado desse sonho? O que esse sonho quer dizer? A gente quer traduzir o sonho, mas a gente não se dá conta que o sonho já é uma tradução de algo que a gente está vivendo. Então a pessoa, por exemplo, está vivendo um momento de angústia na vida dela. Então ela sonha que ela está sendo perseguida. Ele já foi uma tradução de algo do mundo interior dessa pessoa. Então o objetivo dessa conferência é que a gente vai estudando. Existem muitos tipos de sonho. Existem sonhos que são, por exemplo, repetições de algo que a pessoa fez. Acontece, a pessoa passou o dia inteiro arrumando a casa dela, tirou o final de semana para fazer aquela faxina, aquela organização. Ela sonha que ela está organizando a casa dela, ou seja, uma repetição daquilo que ela passou o dia fazendo. Isso é um tipo de sonho. Existem outros sonhos, que são esses que a gente falou agora, citou, que são sonhos tipo psicanalíticos puros. Ela está passando por algum drama íntimo e o cérebro traduz aquilo com alguma imagem. Ela se vê perseguida, ela se vê angustiada, ela corre e de repente ela chega num beco sem saída. Isso já é uma tradução do que ela está vivendo. Existem outros sonhos que são sonhos premonitivos. São mensagens que ela recebe de coisas que vão acontecer. Já são sonhos de tipo superior, já são atividades conscientivas que ela tem. Mensagens, sonhos que com a linguagem mitológica do sonho dizem algo diferente. Ela sonha com um sol, ela sonha com um leão, ela sonha com algum símbolo assim arquetípico muito impactante para ela, que também tem o seu significado. Então existem muitos tipos de sonho e todos eles são material de estudo para uma pessoa que quer se conhecer. E existe, obviamente, um tipo de sonho superior, que mais do que um sonho é uma experiência nesse mundo dos sonhos, que é a capacidade de que a pessoa se transporte para esse mundo dos sonhos com consciência. Porque todas as noites a gente vai para o mundo dos sonhos. Tem pessoas que dizem, eu não sonho. Muita gente fala isso.
na verdade ela não se recorda das suas experiências, mas todos têm uma atividade onírica todas as noites. Só que existem maneiras de você explorar esse ambiente onírico com mais consciência. Você disse que tem essa coisa de tipos de sonho. Sonhos superiores, sonhos. Tem como explicar isso? Como é que é os tipos de sonho? Porque uma vez eu acordei e falei assim, peraí, acho que eu estou sonhando. E eu estava sonhando. Exato. Então eu fiquei com isso na cabeça, peraí, que eu estou sonhando. Eu sabia que eu estava sonhando. Aí depois eu acordei, eu estava sonhando mesmo. E no sonho eu percebi que eu estava sonhando. E muito tempo isso, eu era jovem, eu nunca mais. Mas não esqueci disso, porque foi uma coisa que me marcou. Mas como é que eu estava dentro do sonho e sabia que eu estava sonhando? Por isso que o tipo da palestra me chamou a atenção. Claro. Aí a pergunta é, como a pessoa sabe essa classificação de sonhos? Se é que tem como... Isso não é uma coisa assim tão estratificada, mas a gente vai percebendo qual é a característica do sonho. Porque, veja, tem sonhos que a gente tem, acorda de manhã, recorda desse sonho, nossa, eu estava sonhando isso. Você levantou da sua cama, você esquece. Você está escovando os dentes, tomando café da manhã, você já não lembra daquele sonho que você... Existem outros sonhos que a pessoa nunca esquece. A pessoa tem ali 2, 3, 4 sonhos na vida dela que ela se lembra a vida toda. Ela pode ter tido aquele sonho com 4 anos de idade. Isso é um outro tipo de sonho. É um sonho que tem uma mensagem, que indica um aspecto da vida da pessoa, da vocação da pessoa, ou traz à memória uma experiência que ela pode ter tido, talvez até em uma outra existência, uma recordação de uma outra existência. Então, o que indica o tipo de sonho, se é um sonho desses mais superficiais, ainda que é quase um delito falar isso, que é superficial, porque todos têm informação importante para a vida da pessoa. Mas existem alguns que são informações mais profundas, que são esses que a pessoa não precisa fazer esforço, ela não esquece. Aquilo mexe com a emoção dela. É um sonho, porque veja que um sonho, ele é muito particular, porque ele é uma tradução particular da realidade da pessoa. Vocês já se deram aquilo de que às vezes a pessoa vai contar um pesadelo para outra pessoa, só que ela diz assim, ela contando, ela diz, não, mas não dá medo. Mas ali dava muito medo, claro, porque aquilo é uma experiência muito particular. É muito difícil ela tentar descrever, eu estava na minha casa, não era de noite, mas tinha algo estranho. Mas isso não traduz o que ela viveu naquela experiência. É quase impossível a pessoa descrever. Mas existem outros sonhos totalmente diferentes. Eu recordo que uma vez a gente conversava, isso é uma história que eu acho muito interessante. É uma história que um instrutor gnóstico me contou, e ele teve essa experiência. Ele fez uma investigação no mundo astral, no mundo dos sonhos, mas ele não conhecia gnose na época. Mas ele era uma criança e olha o que sucedeu. Começaram a ligar para a casa dele e dizer o seguinte: eu vou matar sua mãe. E desligava o telefone. E ele tinha 9 anos. Era tipo um trote. Passava ali um pouco, entendi o telefone. Vou matar sua mãe. Então, imagina o impacto que é esse tipo de frase para uma criança. Assim. Bom, para todos nós. E isso começou a deixar ele num estado psicológico muito preocupado. E muito irritado também. E ele queria saber quem estava fazendo isso. E na época ele estava lendo Freud, ele disse. Ele era criança, né? Ele é meio prodígio, assim. Hoje ele dirige o nosso centro na Suíça. Chama João Paulo Veiga. E ele falou assim: eu vou descobrir isso no mundo dos sonhos. Enfim, então ele falou assim: eu deitei, fui dormir. Percebi que eu estava sonhando. Tive essa percepção que você teve. Ele falou, daí eu saí de casa. Então, eu percebi que eu estava na minha casa, isso já é sonho. Ele falou, eu saí de casa e fui para a rua. E comecei a parar qualquer pessoa que eu via na rua e falava assim, quem está me ligando?
Daí ele falou que uma pessoa dizia, isso, ele falou, não, isso é um devaneio, ela não sabe. Quem está me ligando? Quem tá ligando lá em casa? Ele falou até que uma pessoa X. É fulano de tal. E ele acordou com a informação. Olha isso. Ele fez uma investigação no mundo astral. Subconsciente dele. De uma maneira. E era isso. Veja como existem aspectos, dimensões da natureza desconhecidas que existem, são reais, acumulam, guardam informações e que a gente tem acesso. Então, o objetivo dessa conferência, que foi a tua pergunta original, é que a gente comece a ter algumas experiências mais conscientes nesse mundo. Porque diz a sabedoria antiga que os grandes sábios, os iluminados, um Buda, um Jesus de Nazaré, e inúmeros sábios que passaram pela humanidade, eles acumularam uma quantidade de sabedoria que era impossível acumular em uma existência. Dialogando, conversando, estudando, lendo livros, não tem como. Eles tiveram que extrair a sabedoria de outras dimensões da natureza. E uma das dimensões principais, onde existe uma reserva de informação cósmica, é o mundo dos sonhos. Só que a gente não acessa, porque a gente, primeiro, não sabe disso, não se interessa por isso e também não sabe como fazer. Imagina que uma pessoa. Esse menino conseguiu extrair uma informação muito específica por conta de uma situação que obrigou ele. E se ele não fizesse isso no mundo dos sonhos, era capaz que ele fizesse na rua mesmo. Porque ele queria saber. Quem quer vai atrás e descobre. Porque quem quer descobrir, descobre. Porque ele não está preocupado com o método, ele está preocupado com a investigação. E quando você investiga, todo dado é importante. Um me falou isso, ouvi aquilo, abri um livro aqui, me deu um clique, um insight, ou seja, eu estou investigando. É interessante que tem uma pessoa que me contou uma vez que ela conseguia sonhar mais vezes acordando no sonho. Eu não sei porque carregar as vagas, eu conversei com ela sobre o sonho. De uma vez eu acordei pensando que estava no sonho. Não, eu consigo fazer isso mais vezes. Eu falei, você consegue? Não, não sei, mas eu consigo. Tal. Eu fiquei olhando assim, nunca ninguém me falou isso. Como a gente que é professor, mexe com muito aluno, né, da gente, então as pessoas falam, ela falou do meu nome, eu consigo sonhar mais vezes sabendo que é sonho. Eu falei, é estranho, né? Então a pessoa consegue ter consegue desenvolver o discernimento. Por quê? Porque no mundo astral, no mundo dos sonhos, tem coisas que não tem aqui no mundo físico. Só que a nossa consciência está tão adormecida que acontecem coisas assim fantásticas que não são da terceira dimensão e a gente não se dá conta. Se a gente tivesse um estado de consciência, uma atenção, e por exemplo, a gente estivesse aqui e começa a descer ali um animal estranho, cor-de-rosa, por aquela escadaria. Se a gente tivesse indiscernimento, falar, está muito estranho, eu nunca vi aquele animal. Será que eu estou realmente na terceira dimensão, na redação do Jornal Espeto, ou será que eu estou sonhando, porque me disseram que amanhã eu vou para a redação do Jornal Espeto dar entrevista? Então, eu tenho técnicas muito objetivas para averiguar se eu estou no mundo físico ou se eu estou no mundo dos sonhos. Uma dessas técnicas, por exemplo, que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje, é você puxar o seu dedo. Porque o corpo, a matéria onírica, é outra matéria, não é essa. É matéria, mas ela é diferente. Ela é feita de uma matéria que os antigos, sabe, chamavam de um protoplasma. E ela tem outra densidade. Inclusive o nosso corpo astral, que é esse corpo que se move no mundo dos sonhos, tem outra densidade. Então, se por exemplo, a gente viu esse animal aí, o Pink, descendo a gente, fala, bom, isso é muito estranho. Nunca vi isso. Veja como precisa de um equilíbrio emocional e de uma atenção. Então eu vou fazer uma investigação, eu vou sutilmente, com intenção, puxar o meu dedo. Se
Estou puxando. Ele não apresentou nenhuma diferença do que eu imagino. Então, é sinal inequívoco que eu estou no mundo físico. Mas se eu puxasse ele e ele esticasse assim, sinal de que eu estou no mundo astral. E uma pessoa que se dê a tarefa de investigar isso, ela vai ter uma alegria impressionante. Eu me recordo, eu falo isso a gente não fala, porque são experiências muito íntimas, mas eu me recordo quando eu tive, a primeira conferência que eu tive de gnoses foi esse tema, desdobramento astral. E o instrutor nos dizia, você pode ir para qualquer lugar, você pode marcar um encontro no mundo dos sonhos com outra pessoa. Então eu, minha irmã e um amigo meu, a gente tinha 13 anos, né? 13, 14 anos. Aí a gente ficou completamente louco. Quando a gente saiu daquela conferência, falou, não, a gente vai se encontrar essa noite no mundo dos sonhos. E daí a gente falou, mas onde? Daí esse meu amigo, João Bruno, ele falou assim, na Lua. Legal. Na Lua. Eu, você e minha irmã. Daí a gente perguntou, mas onde na Lua? Daí ele falou, na bandeira. É o único ponto de referência. Na bandeira, velho. É a única coisa que a gente faz. Na bandeira, pois bem. Daí a gente começou chegou em casa e a gente só queria dormir. Nossa mãe ficou preocupada, mas meus filhos estão preocupados, toda hora chega da aula, mãe, eu vou dormir. Levantava um pouco, tomava uma água, eu vou dormir. Porque a gente estava tentando a técnica. E até que em uma semana nós logramos. Então isso, quando você tem uma experiência, quando você se dá conta de algo estranho e você puxa o dedo, isso, a hora que isso acontecer, que a pessoa puxando o dedo, e ele esticar, é uma emoção superior, é uma alegria, parece que a sua vida muda, porque você confirma algo que no fundo você estava desconfiando. Mas quando aquilo acontece, você fala, meu Deus, é real. Agora eu percebi que eu não acreditava. Só quando eu comprovo, eu me dou conta do quão cético eu estava sendo. Por isso que a gnose ela é prática, ela te dá ferramentas, porque a nossa intenção é que a pessoa experimente, tenha a experiência. E alguém pode dizer, mas isso também foi uma atividade subconsciente. Você induziu que o seu dedo esticasse lá no mundo dos sonhos. Por isso que a pessoa pode fazer outra investigação. Ela pode pegar um livro que ela não leu, não conhece. Desdobrar-se em corpo astral, ou seja, abandonar esse corpo físico aqui, desdobrar-se em corpo astral, ir até esse livro, porque ele existe no mundo astral, abrir ele numa página aleatória e ler aqui a ideia da coordenação e diretoria da FUPAC Mariana, por meio dos professores, mestres Fabiano César Guzzo, mestre Emerson Ferreira de Moraes e mestra Ana Flávia Delgado Oliveira, de tornar essa dinâmica recorrente para o calendário acadêmico da instituição. Está no entrame de um projeto a ser apresentado para a Delegacia de Mariana. Página 1. Acorda. Bom, eu abri o livro, eu não abri aqui no mundo físico. E dizia, não me recordo o nome, mas eram os 3 professores, mestres, que apresentaram um projeto na delegacia e era na página 1. Deixa eu ver se isso daqui realmente aparece na página 1. Aparece. Então eu comprovo que tem como fazer uma investigação no mundo astral de algo físico. Isso é muito simples? Não é tão simples. A pessoa precisa praticar as técnicas para ir pouco a pouco logrando isso. Mas um detalhe desse, que ela uma vez na vida consiga, ela nunca vai esquecer. Suas palavras me lembraram do filme, do X-Men, né? Um filme bem alegre, que eles colocavam as pessoas numa sala e elas tinham que adivinhar o que tinha na outra sala do lado. E não tinha como ir lá. Então essa é a história do filme. Como eles não saber
Está em outra sala, sendo que eles estão do lado aqui, do lado de cá. Né? Aí eles tinham que dormir. Aí eu lembrei agora que você está falando. Né? Então isso, essa teoria já é difundida. Né? Claro, isso daí as grandes culturas sempre... isso, a Bíblia está repleta disso. Você lê o livro de Daniel, você lê o livro, todos os profetas. Então, em sonhos, tiveram tal visão. Então, em sonhos, Deus apareceu e disse. Em sonho, Maria recebeu a visita do arcanjo Gabriel, que disse que ela receberia um filho. Então, ela teve um sonho premonitivo. Porque aconteceu depois. E ela já sabia antes. Então, tudo isso que a gente está estudando e conversando aqui pode parecer algo assim, muito moderno ou muito estranho, mas é porque a gente não concatena as coisas. Porque todos os livros sagrados, tanto da cultura cristã, quanto da cultura hindu, quanto da cultura tibetana, trata disso. Porque isso faz parte da sabedoria cósmica. E os grandes iniciados, os grandes estudiosos que buscaram a sabedoria, usaram essa técnica. E muitas outras também, como meditação, como desenvolvimento das suas faculdades parasensoriais. Você falou disso, né, dessa cena do filme, mas também existe clara evidência que a pessoa aqui, não no mundo dos sonhos, é capaz de desenvolver uma capacidade de ver através de objetos opacos o que tem ali. A clarividência também não é só isso, ver através do opaco, é ver o ultra das coisas. Existe a telepatia, uma capacidade de se comunicar sem palavras, que quando as pessoas, às vezes isso acontece entre mãe e filho, entre casais que são muito integrados, que conseguem enviar mensagens e decodificar mensagens que não foram faladas verbalmente. E a pessoa emite, porque nós somos criaturas que emanamos ondas mentais, informações. E nós também somos criaturas que recebemos informações. Então a pessoa desenvolver isso, a capacidade de se comunicar telepaticamente, ou seja, uma série de faculdades que são latentes no ser humano, né? Mas que a gente não dá atenção a isso, porque a vida já está com tanto problema, tanta conta, que a pessoa não tem nem tempo de se debruçar sobre isso. Mas além de ter tempo, na época que Mônica começou com a hipnose, que Mariana, eu ia lá também algumas vezes, né? E a gente tinha uma vez falaram lá, que tem uma frase que eles usam aqui, que quem estuda muito fica louco. Então, Mariana tem, quem estuda muito fica louco e tal, parece que é uma forma de controlar o acesso à informação. Ah, você vai estudar muito, você vai ficar louco. Então isso atina muito. Quando a gente começou a estudar, a pensar, né? Vai inibir um pouquinho, né? Então vê um louco na rua, aí fala, né? Ele ficou assim porque ele estudou demais. Que crime. Que crime, né? Então isso parece que é uma forma das pessoas não, vamos chamar de despertar para esse lado. Claro. Porque existem muitas pessoas que são chamadas assim dentro de quem estuda esse tipo de tema, de mete medo. A pessoa mete medo na outra, porque como ela não conseguiu, não, cuidado, isso é perigoso. Sonhar não é perigoso. Todas as noites a pessoa sonha, então todo mundo vivo aí, sonhando. Botar consciência na experiência onírica não é perigoso. Ampliar perigoso é o inconsciente. Isso me lembrou uma passagem na história, quando os ingleses estavam conquistando algumas nações da África. E eles tinham muito medo de uma nação específica, não sei qual o nome, que, segundo eles, a literatura traz isso, esses guerreiros atacavam nos sonhos. Eles tinham capacidade de pessoa tiver, ferir a pessoa, então nos sonhos. Então eu lembrei disso agora. O sonho não fere ninguém, foi, peraí, mas Mas já que a gente está numa cidade histórica, por exemplo, nossa história no mundo é de deixar as mulheres, né, o sistema deixar as mulheres para lá. Então, para dominar a engenharia, eles falavam, mulher feia é que vai para engenharia. Não, é a engenharia que faz a mulher ficar feia. Ou ia querer. Ou seja, quem tinha matemática, né, que não era base, ficavam em casa porque não ia mexer com isso, né? Era uma casa de homens.
Então a gente vai ver como é que um sistema trabalha com as coisas, né, com a cabeça das pessoas. E também tem aquela questão da continuidade do sonho, porque muitas pessoas começam a sonhar, acordam e às vezes dormem de novo e continuam naquele mesmo sonho, né? Tem Aquele sonho muito você isso. você sonha aquilo de novo. Sim, é de novo. O que isso quer me dizer? Todo tempo eu estou sonhando com tal coisa. Tem pessoas que frequentam lugares. Ela sempre sonha com um lugar, mas é um lugar que ela não conhece, ela nunca foi, não existe aqui no mundo físico. Ou ela participa de atividades. Sempre eu estou numa reunião. Não sei que reunião é essa, não me recordo o que falam, mas sempre a gente está assim, por exemplo, eu sempre estou sentado numa mesa com um monte de gente, vira e mexe me aparece um sonho assim. O que é isso? Que lugar é esse? O que vocês estão fazendo? São lugares que a pessoa se mete no mundo astral. Às vezes são lugares psicológicos, não estou falando só porque existem dois mundos dos sonhos. Existe um mundo do sonho que é uma outra dimensão que existe mesmo de maneira cósmica. Existe uma outra dimensão que existe só no mundo interior da pessoa. Isso também é diferente. Às vezes a pessoa se desdobra no mundo dos sonhos, mas não é nesse mundo que eu falei da investigação aqui. É no seu mundo interior. Daí tem mais esse caráter psicanalítico que a gente falou. Então também não tem como dizer quando é um, quando é outro. A pessoa vai se dando conta, conforme ela vai tendo discernimento nisso. Uma outra questão muito interessante é quando a pessoa já vai no lugar, ela fala, já estive aqui. Então várias pessoas relatam isso, parece que eu já estive aqui, engraçado, nunca vim aqui, viajou, lugar longe, chega para gente. Engraçado, eu já imaginei que eu estava aqui. Já é um lugar assim, familiar, né? Isso também é um aspecto disso. Claro, são aspectos disso. E aspectos, isso do déjà vu, né? Tipo, às vezes não é nem um lugar, é tipo assim, pera lá, essa cena aqui eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer aqui, porque agora esse vai fazer isso, esse vai fazer aquilo, e acontece. Isso são aspectos, às vezes oníricos, às vezes de vidas passadas, às vezes uma capacidade, uma sensibilidade premonitiva que a pessoa tem. Muito interessante. Existe um aspecto que você pode criar que chama elemento iniciador. Esse elemento iniciador é o quê? É alguma coisa que pode ser um som, um objeto, aí fala como se fosse um talismã. É algo que te indica que você está no sonho. É algo que te indica. Isso, às vezes, algumas pessoas têm naturalmente. A pessoa ela fala assim, sempre que me aparece, sei lá, uma aranha... É beliscão, né? Dá um beliscão. Doeu. Não, aparece uma coisa, que é sempre a mesma. Tipo assim, de repente eu olho aqui e aparece lá, uma aranha fosforescente. Se apareceu essa aranha, é sonho. Vocês já não viram que às vezes a pessoa está numa situação, por exemplo, ela está sendo perseguida. Ela fala, não, mas isso é um sonho. Eu tenho que acordar. Isso é um elemento iniciador. Um elemento iniciador. Diz, por exemplo, um sábio gnóstico, ele fala assim, sempre eu me via na seguinte situação. Eu me via sendo perseguido por uma manada de búfalo. E eu perseguia, ia sendo perseguido, até que eu chegava num precipício. Quando eu chegava nesse precipício e eu olhava a manada, eu falava assim, eu estou num sonho, então eu posso voar. Então, a perseguição da manada era como se fosse o peão para ele. De repente, aparecia uma cena que era recorrente, mas que fazia eu me dar conta, não, isso é um sonho. Isso pode ser criado também. Você pode criar um amuleto, um talismã, ou usando o termo gnóstico, um elemento iniciador, que pode ser um som, uma palavra, um objeto, uma cena que se dá, que você fala, não, para te ajudar no despertar. E o despertar tem que ser feito aqui também. Porque o problema é que nós passamos o dia inteiro sonhando, de olho aberto. E se a pessoa passa o dia inteiro sonhando, é difícil que ela desperte quando o corpo dela está na cama. Porque não tem como ela ter passado o dia inteiro sonhando e à noite ela quer estar desperta. Quer ter um sonho lúcido. Ela tem que começar a ter uma vida lúcida também. Uma vida lúcida para depois... Mas o que é sonhar de olho aberto? Sonhar de olho aberto é que
eu estou aqui agora, e ao invés de eu estar aqui, eu estou pensando, a hora que eu sair daqui, onde é que a gente vai almoçar? Não, mas esse sonhar de olho aberto, eu pratico ele. Você pratica? Não, fala sério, quando eu tô no ônibus. E a outra pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, essa eu nunca comentei com ninguém, não. Lá com meus 13 anos, você falou de tipo de sonho, às vezes eu já ouvi falar disso. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, não. Eu conseguia lembrar dos meus sonhos, dos que eu mais gostava, eu fazia uma lista, e eu ressonhava ele. Claro. Eu conseguia entrar no mesmo sonho que eu gostava. Sim. Só que eu ficava até uma parte daquele sonho, na metade dele para lá, já desdobrava para outra coisa. Mas eu consegui entrar nele. Claro. Só que foi chegando nos meus 14, 15 anos, eu pedi essa habilidade aí. Não consigo fazer isso mais não. Mas eu queria saber se você ouviu falar sobre isso, Claro. alguma coisa desse tipo. E isso é uma coisa que a gente ensina também. Nem com o psicólogo eu falo isso. Não, isso Não, porque eu fiz hemodiálise uns anos, eu era obrigado a ter conversa com o psicólogo, sabe? Aí eu nunca falei isso com ele, não. Vai que fica pior, né? Sim. Porque eu nunca vi ninguém falando de sonho, não. A não ser na Bíblia, igual eu falo. Calma, mas deixa eu voltar numa coisa que você falou que pratica o sonho de Annabelle. Não, esse aí eu pratico mesmo. Tem dois aspectos disso. Um aspecto é positivo, que é quando você imagina coisas conscientemente, constrói, faz construções mentais de olho aberto. Eu estou aqui, eu construo, saindo daqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa, mas como uma organização. Isso é positivo. Mas tem vezes em que a gente pensa coisas, é transportado para uma lembrança, para uma coisa que você não quer. Não, aí não, isso aí não. Isso é o sonho de olho aberto que eu estou falando. Por exemplo, você tem desentendimento com uma pessoa. Ela te ofendeu, ela falou uma coisa. Daí você passa uma semana pensando nessa pessoa. Fala, em vez de você estar aqui fazendo o que você está fazendo, teu corpo está aqui, mas você está sonhando, você está brigando com ela. Já caí nessa aí umas vezes, mas... Isso não é bacana. Eu perdi até o ponto já. Vou parar no outro lugar. Isso não é legal. Pô, é difícil. Isso a gente tem que... Opa, me dei conta, eu estou aqui fazendo algo que não tem o menor sentido. Outra coisa é usar essa imaginação consciente para a construção de coisas. E outra coisa é isso que você falou depois, que é você ir para um lugar. Você pode pedir isso quando você está adormecendo no momento ali, que existe uma transição entre a vigília, que é o que a gente chama de estar acordado, mas isso chama estado de vigília, e o estado de sono. Existe um momentinho em que existe essa transição. Nesse momento, que você já fazia isso, intuitivamente. Porque tudo que a gnose ensina, a gente já sabe. Porque está dentro da nossa consciência. A gnose não é um negócio que vem de dentro para fora. A gnose é a nossa consciência que naturalmente se expressa. Então a gente sabe tudo isso que eu estou falando. Então você já fazia isso. Mas existe uma técnica que é isso. Quando você está nesse momento, você visualiza, imagina um lugar para onde você quer ir. E daí quando você desdobra no mundo astral, que é quando você adormece, você vai para esse lugar. Mas claro que quando a gente é criança, como a nossa mente não tem preocupações. Não tem boleto para pagar. Exatamente. Não tem boleto. Vou voltar para lá. Por isso a coisa flui melhor. Criança também, interessante que a gente sempre tem uma coisa mais pura, né? Uma coisa que parece que veio, a gente fala, uma origem que veio, assim. Parece que tem mais poder nessas coisas. Quantas vezes a pessoa diz, quando eu era criança, eu sonhava muito que eu estava voando. Isso era muito prazeroso. Nunca mais eu sonhei que eu estava voando. Claro, porque voar é símbolo de liberdade. Quando a pessoa tem um monte de boleto, igual o Rosenberg tem, Bota boleto nisso. a gente vive num ambiente de preocupação, de insegurança psicológica, que não te deixa ter esse tipo de experiência. Obrigado, gente, por fazer isso. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Parabéns para vocês aí, pelo trabalho de vocês também.